Floripa tem suas particularidades, né? Floripa é uma cidade bem... que eu sempre achei estranha, né? Porque eu nunca vivi numa cidade assim. Uma cidade que ao mesmo tempo... quem conhece, vive aqui um tempo mais, conhece um pouco a realidade de fato do que é a cidade, porque partes da cidade estão escondidas nos morros, né, nas partes de periferia que não são turísticas, e o resto, que é o que o turismo vê, acha que, nossa, essa é uma cidade que não tem problema, uma cidade toda linda, é uma cidade que você se sente super seguro, né? Por que as pessoas se sentem super seguras aqui? Porque por dois motivos. Uma se chama higienização social e econômica. A população foi historicamente excluída da cidade mesmo, né? Os manezinhos, pescadores, pessoas, os nativos que viviam aqui, primeiro, claro, os indígenas, né? Depois a população que veio ou de Portugal, ou da Alemanha, ou espanhóis, teve de tudo que é tipo de gente aqui. E depois os descendentes desses que foram ficando aqui, mas até ali, até onde eu saiba, meados dos anos 60, 70, que ainda tinha uma população grande nativa que começou a ser expulsa, porque não expulsa objetivamente, mas os aluguéis começaram a aumentar cada vez mais, os terrenos e as casas começaram a subir cada vez mais de preço pela especulação imobiliária. Os valores foram aumentando porque, claro, turistas começaram a vir aqui a partir dos anos 70, começaram a se deslumbrar com a ilha, começaram a achar que isso aqui é o grande paraíso e quiseram vir pra cá, morar pra cá, né? E aí, claro, com um gringo vindo, com um paulista rico, com um carioca rico, com um mineiro rico, com o pessoal do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, rico, querendo vir pra cá, o preço aumentou absurdamente e quem morava aqui, tinha seus terrenos, começou a ver, opa, minha casa antes valia, sei lá, 10, 20 mil e agora vale 500 mil, vale 600 mil. Agora, na verdade, uma casinha como qualquer dessas aqui já tá valendo 700, 800 mil. Dificilmente se acha uma casa em Florianópolis, por mais simples que seja, como essas, por 700, 800, 1000, 1 milhão. E aí, Florianópolis, para mim, é uma cidade que é muito característica para entender esse processo, tanto de higienização social, né, que é a expulsão dos pobres, das classes baixas, indesejadas, quanto o processo de gentrificação, né, que é quando a população pobre da cidade ainda se mantém na cidade, mas é guetificada, vai para guetos, né? Vai para áreas menos nobres, menos consideradas mais distantes ou inferiores ou de difícil acesso, como os morros, Morro da Cruz aqui e outros morros de Florianópolis, tá? Estou falando principalmente da ilha, tá? Do continente é um pouco diferente a situação. No continente isso não aconteceu de forma tão drástica. O desejo de todos virem morar na ilha é por isso aqui, né? Vocês estão vendo, um mar lindíssimo. Na volta eu vou mostrar, porque daqui não dá pra ver nada. E aí, nesses anos todos que eu tô em Floripa, eu tenho visto Floripa como um bom termômetro da situação de miséria e de exclusão e de fome no Brasil. Quando eu vou pro centro, como eu fui aí nos últimos vídeos, e vejo pessoas nas sinaleiras com placa dizendo: estou passando fome, preciso de comida,
é uma coisa tão chocante para Florianópolis. É tão chocante, é tão exótica aqui, que eu acho que as pessoas, inclusive daqui, eu já conversei inclusive sobre isso, as pessoas acham que é mentira, que essas pessoas estão inventando, que na verdade elas estão se utilizando da situação de crise econômica para pedir comida. As pessoas estão pedindo comida, elas não estão pedindo dinheiro, elas estão pedindo comida. Ontem a Sofia inclusive deu um pacote de torrada que ela comprou para hoje de manhã, deu para um cara que estava pedindo comida na sinaleira. Comida e dinheiro, claro, mas comida. E quando eu vou às vezes para Lagoa da Conceição, que a gente morou muitos anos lá, que era um lugar exclusivamente de ricos, gringos, né, e classe média, que viviam no canto da lagoa e ainda vive, né, cada vez vive mais, mas que há coisa de 6, 7 anos atrás viviam ali, eu vejo moradores, pessoas em situação de rua, moradores de rua, no centrinho da lagoa. Isso pra mim é outro termômetro. Até aqui no Campeche, ali pra trás, né, aqui a gente tá na Armação agora. No Campeche a gente vê isso também, vê pessoas em situação de rua, de fato. E aí, quem vive em Floripa sabe muito bem que Floripa é uma bolha, né? Uma grande bolha social, econômica. As pessoas acham que vivem num Alphaville aqui, num admirável mundo novo, que sem violência, sem pobreza, sem nada. E quem, mesmo as pessoas que têm alguma consciência social, alguma consciência de classe, elas vão esquecendo disso, porque é invisibilizado. Se você não vê a miséria, se você não vê a pobreza, não vê alguém passando fome, pedindo comida, enquanto você tem tudo, você esquece que isso existe, ou banaliza, ou considera como, sei lá, tá passando na TV, tá nas notícias, mas é uma coisa longe de ti, do norte, nordeste, isso sempre foi assim, paciência, o que eu tenho pra fazer? Mas disso, da pessoa pensar assim, para ver alguém com fome na sua frente pedindo comida, tem um abismo. E esse abismo é o abismo da chave que liga na pessoa quando ela pensa: opa, outra pessoa igualzinha a mim, outra pessoa que tem os mesmos órgãos, que faz as mesmas coisas, um ser humano exatamente igual a mim, não tem o que comer. E aí a pessoa para pra pensar, e aí a pessoa tem empatia, e aí a pessoa se põe na posição do outro, quando ela tem um mínimo de humanidade, claro, né? E aí, gente, a gente tá passando numa situação no país num nível crítico. E quando a gente passa por níveis críticos em qualquer situação civilizatória, as pessoas tendem, inclusive, a banalizar, né? Ou a buscar por outras questões, outros problemas que não são emergenciais, para fazer de conta que tá tudo bem, que tá tudo normal, né? Que tá tudo ok. Como o que eu tô fazendo agora, por exemplo. Vou vir ver o mar, que lindo mar. Quero ficar longe da miséria, quero ficar longe, né, do sofrimento alheio. Vou ver o mar. Que bonito mar, que bonita família, as famílias brancas vindo fazer turismo. A pequenininha tá com frio, coitada. O cachorro tá ali, o caramelo. Um vira-lata caramelo curtindo com a criança, sim, mas lá num daqueles morros lá tem gente passando fome e frio. 58% da população hoje está passando por situação de insegurança alimentar. Porque se a gente falar em dados brutos, né, acho que aumentou em 40, são 33 milhões de pessoas. A gente não faz nem ideia de quanto que é 100 mil. A gente não faz ideia de quanto que é, sei lá,
10 mil pessoas. Às vezes a gente nem faz ideia de quanto que é 30, 40 pessoas. Então não adianta nada falar em 44 milhões. Não faz ideia. Mas quando você bota em percentual, as pessoas, né, que tiveram aula de matemática têm um pouco mais de noção. Ah, ok. Eu sei quanto que é 58, é um pouquinho mais da metade da população. Quando chega em casa, do trabalho, de 8, 9, 10 horas trabalhando na rua, ou não tem o que comer, ou não sabe o que vai comer, ou vai ter que racionar a comida, porque não tem suficiente para todo mundo, ou tá tendo uma alimentação de péssima qualidade, comendo bosta, assim, comendo lixo, os lixos industriais, do mais barato, comida de baixíssima qualidade, industrializada. E aí, gente, a situação é muito crítica, porque 58% da população é muita coisa. E como se pôr, né, na situação? Boa parte das pessoas não passaram fome, nunca passaram fome. Não sabem o que é passar fome. Não sabem o que é dormir com fome. E querer se distanciar disso, né, é o artifício psíquico mais óbvio, né? Porque diante da desgraça, diante do sofrimento, diante de algo crítico, principalmente diante de alguma coisa aterradora, diante de uma situação que é aquele típica situação que é do terror, né? Da desgraça total, do trauma, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente nem sabe como pensar, nosso cérebro meio que bloqueia, né? Você não sabe, você simplesmente nega e faz de conta que não existe, que não é com você, e pensa, tá tudo bem, o governo, as coisas vão mudar, a situação vai ficar melhor, e o governo um dia vai resolver. E eu tô falando tudo isso porque eu queria falar sobre tanto miséria, fome, pobreza e esse tipo de estratégia mental, mas principalmente o quanto que a nossa sociedade se pensa enquanto a um melhor modelo socioeconômico, um melhor modelo cultural. E nesses momentos que essa grande proposta nossa vai por terra, né? Essa proposta nossa enquanto civilização entra em crise. A nossa ideologia enquanto sociedade, enquanto cultura está em crise, porque é uma crise civilizatória, é uma crise humanitária. Não deu certo, nosso sistema econômico e político não deu certo, a democracia não deu certo, o capitalismo não deu certo, nossos modelos cosmológicos, os princípios éticos cristãos não deram certo. E aí as pessoas têm que admitir, sim, não deu certo. Não deu certo, a gente precisa corrigir. Só que para corrigir você precisa ter autocrítica, questionar de forma radical tudo aquilo que você acreditava. E aí a gente tem que pôr em prática isso chamado relativismo cultural. E aí vejam que interessante, né? Se essas populações todas, do que a gente chama de povos originários, do que a gente chama de indígenas, e boa parte de outras culturas consideradas como os não civilizados, como os não brancos, como os não modernos, pensam da mesma maneira, e só a nossa civilização branca ocidental de origem europeia pensa diferente, a gente pode considerar, ok, se a nossa sociedade faliu, se pessoas estão passando situações de dificuldade, se estamos destruindo o planeta, se somos uma força hoje destruidora de tudo aquilo que se chamava casa, né? Ou estudo e administração da casa, né? Daí vem ecologia, vem esses termos, tudo com a noção de eco, que é casa.
a gente pensa, demos errado, né? O nosso plano deu errado. E aí é preciso olhar para principalmente os princípios daquilo que se constitui como sendo as noções básicas dessas outras tantas civilizações e culturas que não são a nossa.